continuamos os nossos temas nessa noite, mesmo pela manhã. Cristo no mundo e a igreja no mundo. Nós, pela manhã, procuramos olhar um pouco como aqueles discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, enfrentando desafios tão grandes, conseguiram legar às gerações seguintes fidelidade na transmissão do Evangelho. É o que a gente vai continuar vendo hoje, mas de um outro ponto de vista. Se você não está acostumado aqui com a nossa igreja, talvez você deva saber que, em geral, não é uma regra fixa, mas em geral, quando o texto da mensagem da manhã está no Novo Testamento, o texto da mensagem da noite vai para o Antigo Testamento. E assim a gente prega nos dois testamentos das Escrituras, todos palavra de Deus. Não existe um texto na Escritura que seja menos palavra de Deus do que outro. O Antigo Testamento é tanto lei como graça, o Novo Testamento é tanto graça como lei. E nós não fugimos disso, pelo contrário, nós somos beneficiados pela plenitude, pela completude, pela harmonia, pela beleza, pela riqueza, pela sabedoria de toda a palavra de Deus. Nós cremos, ou nós acreditamos e ajudamos a proclamar o sola Escritura, somente a Escritura é a autoridade, a respeito do Evangelho, a respeito do pecado, a respeito da salvação, a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito do que vem pela frente, mas também nós cremos no tota Escritura, ou seja, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Nenhuma parte dela é mais ou menos palavra de Deus do que outra. Então, hoje à noite nós vamos para o Salmo 96, e eu convido você a abrir sua Bíblia, acompanhar o Salmo 96, versículos de 1 a 13, ou seja, a totalidade do Salmo. Salmo 96. E o tema da nossa mensagem desta noite é o ousado convite da igreja. O ousado convite da igreja. Salmo de número 96. Diz assim a palavra de Deus: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, a família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Essa é a palavra do Senhor. Deixa eu passar para você 3 contextos que precisamos levar em conta. O contexto histórico, o contexto cultural e o contexto bíblico desse salmo. O contexto histórico você vai encontrar no primeiro livro de Crônicas, do capítulo 13 ao capítulo 16, que é quando Davi está trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Se você abrir, você não precisa fazer agora, eu estou apenas dizendo, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 13, do primeiro livro de Crônicas, o que você vai encontrar é Davi trazendo a arca. Ele se dispõe, consulta os seus líderes, vamos trazer a arca lá de Kiriat Jearim, vamos trazer de volta para Jerusalém? Vamos trazer. E aí eles colocam sobre um carro novo, começam a trazer a arca, mas em algum momento os bois lá tropeçam, a arca vai caindo, Uzá estende a mão e é morto ali instantaneamente. Eu me lembro que há poucas semanas preguei nesse texto. Talvez você deva voltar lá e tentar encontrar a mensagem em que nós focalizamos aí. Mas o fato é que aqui Davi tinha tentado fazer isso e não deu certo. A arca foi para a casa de Obed-edom, ficou em outro lugar, Davi ficou com medo de levar ela para a sua casa, para a sua cidade, e ela ficou lá muito tempo, pelo menos uns 20 anos.
E nesse período, se você acompanha a narrativa do primeiro livro de Crônicas, é bom você saber uma coisa. O livro de Crônicas, você pega a primeira e segunda Crônicas, você vai ver que ele tem muita semelhança com o primeiro Reis, com os livros de Samuel, primeiro e segundo Reis também, com esses livros. Mas ele tem uma diferença, ele é escrito do ponto de vista daqueles que estão voltando do cativeiro. Ele é escrito, sua história narrada, a partir do ponto de vista de quem passou o cativeiro na Babilônia e agora está para voltar e voltando para a terra prometida, para a terra de Israel. Por que isso é assim? O Senhor providenciou, primeiro, para que a história mantivesse a sua continuidade, para que o próprio povo e todas as nações soubessem que o povo de Israel que foi para a Babilônia, o povo de Judá que foi para a Babilônia, a dinastia de Davi, que foi levada para a Babilônia também, é a mesma que voltou 70 anos depois. Não foi formado um povo novo, não se perdeu a dinastia de Davi, porque havia um pacto feito de Deus com Davi, dizendo, não faltará herdeiro seu que sente sobre o trono de Israel, até que venha aquele que será o rei eterno, aquele cujo reinado nunca terá fim, aquele cujo trono nunca será abalado. Então, Crônicas tem esse ponto de vista. A outra situação é que ele é escrito do ponto de vista dos sacerdotes. Ele surge no meio da classe sacerdotal, cujo interesse não é tanto mostrar detalhes históricos, mas mostrar que o pacto, que a aliança que Deus fez e que o povo quebrou, não ficou esquecida por Deus. Deus ia renovar, Deus ia fazer uma nova aliança superior àquela, mantendo os vínculos daquela aliança e adicionando bênçãos muito superiores. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, fala sobre isso. Então, a classe sacerdotal tem um interesse no culto, ela tem interesse na adoração, ela tem interesse na proclamação do nome de Deus, ela tem interesse em que se perceba que não somente o povo que foi é o mesmo que voltou, mas o Deus que era adorado antes, ou talvez rejeitado antes, é o mesmo Deus que continua sendo adorado. O culto é o mesmo culto. E não se pode cultuá-lo de outra forma. E esse trecho, entre os capítulos 13 e 16 do primeiro livro de Crônicas, vão nos ajudar a entender isso. Então, na primeira tentativa, deu errado. Ou como nós dizemos, deu ruim. Toda aquela festa, vamos trazer a Arca da Aliança, se revelou tristeza. Mas por quê? Quando você chega no capítulo 15... Davi agora vai trazer a arca de novo. Está na hora de trazer a arca, só que agora ele já aprendeu a lição. Que coisa boa quando a gente aprende a lição, não é? Não é algo bom quando a gente aprende? Quando a gente diz assim, eu fiz errado da primeira vez, mas agora eu vou fazer certo. Isso é bom em todas as áreas da vida. É bom para a criança que reconhece o erro, é bom para o pai e para a mãe, é bom para o marido e para a esposa. Eu errei, agora eu vou fazer certo. Não, eu aprendi a lição. É bom para o povo. Eu votei errado, agora eu vou votar certo. Essa é a mais difícil das lições, talvez, não é? É bom para o povo de Deus. Foi bom para Davi, foi bom para o povo. Então, no capítulo 15, ele já diz assim no versículo 2, quando ele diz, vamos trazer a arca, ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Começou bem, não é? Começou a voltar. Mais adiante, ele reúne os líderes, reúne os chefes, chama os sacerdotes e diz assim para eles, no verso 12 do capítulo 15, vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes, os levitas, se santificaram para trazer a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, pelos varais, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Aí foi festa.
E é tanta festa quando você chega no capítulo 16, verso 25, quando se narra a arca sendo levada, capítulo 15, quando você entra no capítulo 16, dentro desse contexto da arca sendo levada de volta para Jerusalém, você tem toda a repetição desse salmo, o Salmo 96. E você tem ainda parte do Salmo 105 e do Salmo 106 também. Aí é festa, aí é louvor ao Senhor. Esse é o contexto histórico. Isso é o que tinha acontecido. É nessa situação que esse salmo é usado, talvez pela primeira vez ali. Tanto que se você for ao capítulo 16 do primeiro livro de Crônicas, você vai encontrar esse salmo inteiro colocado lá, unido às partes dos outros salmos também. Qual é o contexto cultural? Esse é o histórico. Qual é o contexto cultural? O contexto cultural é um muito conhecido de outros povos, ainda hoje, em menor escala, mas muito conhecido no passado. Era aquela situação de um rei voltando num desfile majestoso. Uma grande parada, uma grande procissão de um rei retornando vitorioso à sua cidade. Eles conheciam isso melhor do que a gente. Eu estive recentemente num país africano, e nesse país, num dia lá, em que nós tínhamos que ir para uma igreja, eu notei que na principal via da cidade, que vinha do aeroporto, todo um lado estava completamente fechado. E o lado de cá ficou com duas mãos, ficou muito confuso aquilo ali. Por quê? Porque o presidente do país havia chegado. E aí o que eles fazem? Param tudo de um lado para o presidente passar. Olha, um presidente não tem a glória de um rei. Não, não adianta, não vai funcionar isso. É outra coisa, porque o rei, ele configura em si mesmo a unidade e a identidade do povo. É difícil para a gente entender isso, porque nós nunca estivemos, pelo menos ninguém aqui, eu acho, que esteve sob uma monarquia, e principalmente uma monarquia que faça sentido. Mas no passado, em muitos lugares, isso aconteceu, inclusive nas Escrituras. A pessoa do rei, e algumas vezes a pessoa da rainha, traduz em si mesma, na sua pessoa, a identidade daquele povo, a nobreza daquele povo. Ou então o contrário disso tudo. Um povo cruel, isso é demonstrado no seu próprio rei. Então o que nós temos aqui é o retorno de um rei triunfando e triunfante para a sua casa, para a sua cidade, para a sua terra. É esse o contexto, é isso que Davi, os líderes judeus e os sacerdotes e os levitas e todo o povo têm em mente. Eles não estão falando assim, vamos organizar uma passeata agora para festejar. Não, quando fala assim, nós vamos trazer, automaticamente as pessoas vão se unir, vão dizer, o rei está voltando para a sua terra. É isso que está na mente deles. Então pode ser difícil para mim e para você entendermos as emoções envolvidas, o comprometimento envolvido, os conceitos envolvidos, as implicações envolvidas em tudo isso. Parte dessas implicações já tinham sido demonstradas na primeira tentativa. O fato de Uzá ter morrido ali já mostrou que não podia ser um simples passeio, não podia ser feito do jeito que o povo achasse, não podia ser feito quando o povo bem entendesse, não podia ser feito sem uma preparação prévia. Aquela manifestação do juízo de Deus, da disciplina de Deus ali, já aponta para o fato de que você não está participando de um evento corriqueiro, de uma brincadeira, ou simplesmente de uma extravasão de alegria. Por isso agora eles voltam com alegria, eles voltam com louvor, eles voltam com dança. Mas eles sabem o que está acontecendo. O rei está retornando à sua casa. Por último, o contexto bíblico. O contexto bíblico é o do Salmo 96, que está num conjunto de salmos, a partir do Salmo 92 e até o Salmo 100, em que Deus é apresentado como rei. E embora você possa pensar que essa designação de Deus esteja em todo o Antigo Testamento, não é tão verdade assim. Ela está em momentos específicos do texto bíblico, mormente nos Salmos, e mormente nos Salmos que fazem referência à realeza. Mas não a realeza como derivando de Deus, não, por exemplo, a casa de Davi, como derivando da autoridade de Deus. Aqui sim é realeza em relação ao próprio Deus. Ele é rei, ele tem
reino e ele domina sobre tudo. Isso vem desde o Salmo 92, e essa expressão é usada várias vezes, na forma o Senhor é rei, na forma o Senhor reina, como neste Salmo, em textos como, por exemplo, o Salmo 95, 3, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei, acima de todos os deuses. Esses salmos contêm esse conceito, Deus é rei. Literalmente, Yahvé é rei. Yahvé, você sabe, é o nome pactual de Deus, geralmente traduzido como Jeová. Aqui não é importante se você sabe a pronúncia correta ou não. Aqui é importante você saber que quando esse nome está sendo usado, é o nome pactual de Deus, é o Deus da aliança, é o Deus que fez aliança com o seu povo, o Deus que sustenta a aliança com o seu povo. Jeová é rei. Você vai ver isso em 1 Crônicas, no capítulo 16, quando se repete o Salmo, mas também um outro conceito vem junto com esse conceito de Deus como rei. É esse de que ele está acima de todos os deuses. E é bom que você entenda, como diz o nosso Salmo, daqui a pouco nós vamos reler, não é que existam outros deuses e Deus esteja acima deles. Não é essa a situação. É que os outros deuses não são deuses, são ídolos. No linguajar do Antigo Testamento, ídolo é simplesmente uma imagem que você mesmo fez, que um ser humano fez e botou ali e disse que ela era uma divindade. Por isso a Bíblia, quando diz várias vezes, ele está acima de todos os deuses, o que ela está querendo dizer é que o Senhor está acima das nossas paupérrimas, pobres, ridículas, medíocres e muitas vezes patéticas expressões de divindade criadas por nós mesmos. E nós criamos. Ela pode ser algo filosófico, sofisticado, uma ideia, ela pode ser grotesco na figura de um animal ou de outro ser humano, mas ainda assim é projeção da gente mesmo. E é sempre patética, é sempre pobre, é sempre sem majestade e sem nenhum dos atributos do rei. 1 Crônicas 16, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. 95, 3, porque o Senhor é o Deus supremo, grande rei, acima de todos os deuses. Salmo 97, verso 9, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. O Salmo 96, que nós lemos no verso 9, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu estás muito acima de todos os deuses. Esse é o contexto bíblico. Contexto de Deus como rei e acima de toda falsa ideia de divindade. Posto isso, nós vamos para 3 momentos no texto. A glória do rei, o tributo ao rei e a vinda do rei. Okay? Fácil, né? A glória do rei, o tributo ao rei e a vinda do rei. A glória do rei, versos 1 a 6. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Essa é a palavra de Deus. Glória do rei. A igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja de todos os tempos, precisa entender que a proclamação da nossa mensagem não é um pedido de desculpas para anunciar o Evangelho. Não é um pedido de permissão. É a proclamação da glória do grande rei. Apocalipse 5 apresenta o Cordeiro como tendo sido morto, mas agora ele é vivo. E em Apocalipse 5, ele toma o livro, o rolo da mão daquele que está no trono e começa a abrir os seus selos. E quando isso acontece, quando isso começa a acontecer, toda a multidão presente, toda ela é descrita ali, começa a louvar e dizer, digno és, porque morreste com o teu sangue, compraste para Deus homens de todo povo, nação, tribo e língua, e os constituísseis sacerdotes para o nosso Deus.
Nós não pedimos licença. O povo de Israel não pedia licença. Sim, o povo de Israel não tinha um mandado de ir a todos os povos, mas não dava desculpas para a sua fé quando era fiel ao Senhor. Nós não pedimos licença, nós não nos desculpamos, nós não chegamos para dizer, olha, temos aqui um Jesus para anunciar, será que você dá um tempinho para a gente? Quando você vê alguém fazer isso, nós estamos sendo educados numa situação que não é a nossa. Nós não precisamos permissão do Estado. Nós não estamos dos sociólogos, dos antropólogos. Com que direito vocês entram em outras culturas para pregar o Evangelho? Com o direito do Rei dos Reis, que é glorioso. O Senhor é grande, Ele é digno de ser louvado. O que é que você está fazendo que ainda não está louvando o Senhor? Essa é a pergunta que vai na frente, abrindo o caminho para a evangelização, para missões. O que você está fazendo que você ainda não adora o Senhor? Ele é digno de ser louvado, Ele é mais temível do que todos os deuses. Os deuses dos povos não passam de ídolos. Ah, pastor, não pode falar isso, pastor. O pastor está dizendo aí que, né, o pastor vai ser cancelado. Meu irmão, só não pode ser cancelado por Deus. O problema é quando a gente é cancelado por Deus. É aí que está o problema. De resto, como você viu hoje pela manhã, a igreja de Cristo está sempre sofrendo com cancelamento. Mas o reino não pode ser cancelado. O evangelho não pode ser cancelado. Cristo não pode ser cancelado. As portas do inferno são canceladas. Cristo não. Por isso a gente continua pregando e perguntando por que você ainda não está adorando. Aqui começa um ousado convite do povo de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo. Peraí, você chegou aqui agora, está mandando a gente já cantar a esse Deus. Aí sim, é isso que você foi feito para fazer, era isso que você tinha que estar fazendo. Os irmãos percebem o impacto? Os irmãos percebem a posição daqueles que são de Deus? Desânimo, introversão, abatimento. Nada disso é apropriado para o louvor de Deus. O louvor de Deus é feito com alegria. Sim, eu compreendo que nós temos outra luta hoje. Aquelas igrejas que chamam ao louvor porque Deus vai te dar um carro novo, porque Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um apartamento, porque se você crer nele, você nunca vai ficar doente, porque se você for fiel a Deus e der o dinheiro na igreja, sua sogra não vem morar com você, e coisas desse tipo. Sim, essa coisa vergonhosa, eu falei isso hoje de manhã, mensagens ridículas. Mensagens patéticas, mensagens que envergonham e desonram o nome de Cristo. E aí talvez nós nos intimidemos, pastor, se a gente vibrar demais aqui, acho que a gente vai ficar podem nos confundir com essa turma aí, que prega esse Cristo adulterado, desfigurado, esse Cristo que não tem majestade, que não tem dignidade. Não nos preocupemos com esse risco, irmão. A gente tem que chegar e continuar dizendo, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Não só a terra de Israel, todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. A ideia não é só vir e cantar, mas já se espera que esses se tornarão proclamadores da mesma salvação que agora eles estão ouvindo. A glória do rei está no próprio rei. A glória do rei é tudo que a gente precisa para pregar o Evangelho. A gente não precisa de permissão, a gente não precisa de licença, a gente precisa de obediência à ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura, como acabamos de ler agora no Evangelho de Marcos. Segundo ponto, o tributo ao rei, ou o tributo do rei. Outra versão diz, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. A nossa versão diz, deem ao Senhor, ó família dos povos. Às vezes eu acho que isso aqui já é uma manifestação na versão que nós usamos, que é muito boa, mas que, como eu disse no começo, não tem intimidade com monarquia, com rei. O texto bíblico, o texto hebraico, está tratando de um rei. Vamos lembrar o contexto? O contexto é a Arca da Aliança voltando para onde ela devia estar. Cercada de louvor, cercado de dança, cercado de um povo alegre. Eles sabiam o que era tributar ao rei. O tributo que era desde o tributo financeiro até o tributo da lealdade e da honra. É aquele aspecto em que, quando alguém faz um juramento, o juramento sempre é entendido como um comprometimento de vida.
A minha vida está comprometida na minha palavra, na minha lealdade. Eu vou servir a esse rei. E fazer qualquer coisa diferente disso acaba com você. Não acaba só com a sua reputação, acaba com você. Os irmãos devem entender esse contexto, quando nós lemos deem ao Senhor, significa tributem ao Senhor como rei. Não é simplesmente deem ao Senhor glória e força, porque a gente está falando, não. Nós estamos anunciando um Senhor que é o Criador dos céus e da terra e que é rei. Não estamos chamando você para vir aqui como se você fosse fazer um grande favor a Ele. Como se Ele estivesse precisando de você nas suas fileiras, nas fileiras dEle. Cristo hoje é apresentado como isso. Vem aqui que eu vou curar você, vem aqui que eu vou resolver o teu problema, vem aqui que eu vou dar um jeito na sua vida. E sim, muitas vezes Cristo faz isso, mas isso é com Ele. Isso tem a ver com a soberania dEle. A impressão que dá é que, olha, o nosso produto é bom, compre o nosso produto. Não é essa a apresentação do Evangelho nas Escrituras. Quando apresentamos Cristo como um rei a quem todos pagarão, de um jeito ou de outro, tributo. Os versos falam, 7 a 9, deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. E aí, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante deles todas as terras. Você notou como esse tributar da vida, que tributar, quando é tributar, por exemplo, financeiramente o dinheiro, significa vida. Há décadas eu falo isso aqui na igreja quando a gente fala de dinheiro aqui. E sim, se você está nos visitando, a gente fala de dinheiro. Quando os líderes falam, pastor não fala de dinheiro há um tempão. Meu problema é o contrário de outros, sabe? Eu não perco tempo falando de dinheiro, eu falo do Evangelho. Mas olha, tem um gasofilácio aqui. Se você quiser deixar uma oferta aqui, pode vir no final do culto colocar aqui, tá bom? Está aqui. É transparente, quase não dá para ver. Mas ele é transparente porque a vida financeira da nossa igreja é transparente para os membros da igreja também. Mas isso é outro assunto. O ponto aqui, e o que eu tenho dito ao longo dos anos, é que quando você traz o seu dinheiro, a sua oferta, né? O pessoal fala em dízimo, nem entende do que está falando, mas quando você traz seus dízimos, sua oferta e coloca aqui, é sua vida que você está colocando aqui. É tempo, é inteligência, é esforço. A gente não pode tratar isso de qualquer jeito, a gente não pode tratar levianamente, a gente não pode tratar para cumprir propósitos escusos, nossos, ocultos. Quando você tributa, você está tributando a sua vida. Dê ao Senhor glória e força, significa reconheçam que Ele é digno porque Ele é poderoso e Ele é glorioso. Dê ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. O nome dEle encaixa com a glória total, plena, a devida a um rei. Tribute isso a Ele. Tragam ofertas e entrem nos seus atos. O linguajar é o do culto hebreu, em que as ofertas eram trazidas, e elas poderiam ser dinheiro, e elas poderiam ser animais, e elas poderiam ser outras coisas, e elas poderiam ser a própria vida. Eu vim aqui me oferecer para o serviço do Senhor. E entrem nos seus átrios. A ideia é de que Deus está convidando para dentro da casa dele. Essa é uma figura muito bonita. Não é uma fábrica, não é uma usina, não é uma empresa. É a casa, são os átrios do Senhor. O Senhor está sempre nos convidando para dentro de casa. Sempre. E aí, parte para a adoração. Quando você tributa a sua vida, você adora ao Senhor. E dois elementos aqui na adoração que não podem passar em branco: beleza e santidade. Sim, beleza e santidade. Que coisa horrível quando a gente transforma o culto numa coisa feia. Uma coisa feia. Quer ver uma coisa feia? É você botar um palco todo cheio, todo aparamentado, jogar todas as luzes para cá, joga a igreja no escuro, como se o culto acontecesse aqui e não em toda a igreja. E daqui a pouco você tem um grupo fazendo performance aqui na frente, durante 1 hora, para os outros assistirem. Isso é horrível do ponto de vista de Deus. E é horrível do ponto de vista técnico em muitos lugares, onde o pessoal não tem nem música para apresentar, mas acha que tem, que o culto é um bom momento para fazer isso. Quer apresentar música? Não tem problema nenhum. A gente marca o dia e apresenta a música, não é?
Não, mas o que o pessoal faz? O pessoal quer fazer isso no culto. Quer dançar? Não vemos problema em dança não, irmão. Se você acha que a gente vê, não. Dança é como qualquer outra coisa da nossa cultura. Ela pode ser algo bom, ela pode ser algo pecaminoso. Ela pode ser algo bem feito, ela pode ser feito para a ruína daquele que faz. Mas no culto, não. Ô pastor, mas você acabou de dizer aí que Davi e o pessoal estavam dançando, estavam numa parada, numa procissão, para o rei que está chegando, eles não estavam no culto ao Senhor. Davi nunca seria louco de começar a dançar num culto ao Senhor. Fosse no tabernáculo ou mais tarde no templo, ninguém faria um negócio desse. Ele tinha aprendido, inclusive, a lição de que se cultua ao Senhor como Deus ordena que ele seja cultuado. Então, beleza e santidade. A santidade de Deus traz beleza. A gente tem um conceito errado de santidade. A gente liga a santidade com alguém que está o tempo todo apontando erros, o tempo todo apontando imperfeições. Meu irmão, se Deus fosse fazer isso com a gente não ia sair da estaca zero, a gente não ia conseguir nada, mas esse aqui é o Deus que diz, entrem nos meus átrios, venham para dentro da minha casa. Ele sabe da nossa imperfeição. Qual é a beleza que a gente pode apresentar a ele, então? Davi não sabia disso naquele tempo. Ele entendia muito, mas ele ainda não sabia do ponto máximo em que a beleza entra na adoração, que é quando Cristo vem, Cristo salva, Cristo habita na gente, Cristo nos reveste com a sua justiça. Não é à toa que os nossos antepassados na fé, os nossos pais cantavam que a beleza de Cristo se veja em mim. Tem um monte de gente aí que sabe, mas não quis revelar a idade, né? Aí não falou nada, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você já parou para pensar que você é bonito? Você nunca ia imaginar que eu ia falar isso aqui, né? Não, você não é, você é muito feio. Nós somos muito feios diante de Deus. Só que quando a gente chega diante dele, a gente chega com a justiça de Cristo, que nos reveste. Deus olha para a gente e vê a beleza que há no seu próprio Filho. Por isso, diante de Deus, nós somos muito bonitos, por causa de Cristo, e somente por causa de Cristo. A nossa oração deve ser essa, que a beleza de Cristo se veja em mim. A beleza da sua justiça, da sua santidade, da sua obediência, do seu zelo para com as coisas do Pai. A beleza da santidade. Sim, a mesma justiça que nos torna belos para a adoração também nos torna santos diante de Deus. Ah, não, você não é santo como deveria ser, nenhum de nós é. Aliás, o falecido Arcis Sproul costumava dizer isso. O grande problema nosso é que Deus é santo e nós não somos. Esse é o problema do pecador. Mas Cristo é a nossa santidade. Paulo diz, ele se tornou a nossa santificação. Salmo 95 diz, venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É o convite da igreja, é usado para dizer, olha, você vem e você se ajoelha, porque nós somos servos diante de um grande rei, e ele é digno de que nós prostrados o adoremos. Finalmente, a vinda do rei. Então nós vimos a glória do rei, tributo ao rei. Agora, a vinda do rei, versos 10 a 13. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Eu poderia ter feito uma outra divisão, mas na verdade o versículo 10 ele funciona mais como uma passagem para o final do Salmo. Depois de observarmos, de proclamarmos e sermos convidados a observar, a proclamar e a adorar a Deus por causa da sua glória, do seu glorioso nome, do seu glorioso ser. Depois de sermos convidados, exortados, desafiados a tributar ao Senhor as nossas próprias vidas e adorá-lo na beleza da sua santidade,
Para caminhar para o final do Salmo, o salmista, no verso 10, dá uma meia parada para lembrar. Digam entre as nações, continuem dizendo entre as nações, reina o Senhor. O mundo não será abalado, porque Ele mesmo é quem firma o mundo e julga os povos com justiça. Isso vai preparar para os últimos 3 versos, mas a questão aqui é a seguinte: não é só hoje, irmãos. Em muitos momentos da história, desde a história mais antiga, houve momentos em que grandes grupos sociais pensaram, isso não tem mais jeito. Acabou. Não há o que fazer. Isso está sem controle. Os que podem fazem o que bem entendem. Esse tipo de raciocínio entra no coração do pecador com facilidade, mas às vezes se aproxima perigosamente do coração do povo de Deus também, e o povo de Deus se sente tentado a repetir as palavras como se fosse incrédulo, como se não conhecesse Cristo, como se Cristo não fosse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E começamos a dizer, não tem mais jeito. Lembra das palavras do brejeiro hoje, que eu citei de manhã, do livro A Cadeira de Prata? Eustáquio perguntou, você acha que vai dar tudo certo se a gente soltar esse cara? Ele disse, isso eu não sei. Que palavra abençoada quando a gente pode dizer isso, não é? Isso eu não sei. Pastor, o senhor vai lá orar por aquela pessoa, está com câncer, será que ela vai ser curada? Não sei, o Senhor sabe. Aquelas pessoas que oram e a pessoa é curada, é porque o Senhor fala a essa pessoa. Eu já orei em situações que Deus diz, a oração é essa. Faz porque é isso que vai acontecer. Eu fiz outra coisa. Mas na maioria das vezes, o modus operandi do Senhor é dizer para a gente o que fazer, não o que vai acontecer. E Brejeiro respondeu, se vai ficar tudo bem eu não sei. Aslan não nos disse o que ia acontecer, nos disse apenas o que fazer. A Bíblia fala muitas vezes do que vai acontecer. Por exemplo, se você quiser seguir piamente a Cristo, você vai sofrer perseguição. Você queria saber o que ia acontecer? Ó, está aí. Pronto, agora você já sabe. A Bíblia também diz que quando você achar que está sozinho, Ele nunca está longe de você. Ele nunca abandona você. Cristo nunca se afasta de você. Queria saber o que vai acontecer? O que vai acontecer é isso, naqueles momentos de maior angústia, Cristo vai estar com você. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele falou isso na pregação do Evangelho, na ordem de fazer discípulos de todas as nações, em que Ele sabia e Ele disse que estava nos enviando como ovelhas para o meio de lobos, Ele estava dizendo também, nos momentos mais difíceis, no meio dessa jornada e dessa tarefa, eu estarei com você. O Senhor firmou o mundo para que não se abale, Ele julga os povos com justiça. Então não permitamos que a nossa mente olhe ao redor e diga, mas eu não estou vendo tudo isso que a Bíblia está dizendo. Não, você não tem que ver, você tem que confiar no que o Senhor está fazendo. Você tem que confiar naquilo que o Senhor vai fazer. Essa não é a grande lição do livro de Abacuque, que foi lido hoje, no início do culto da manhã? O texto que nós lemos lá foi no capítulo 2. Verso 14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como o mar, como as águas cobrem o mar. Mas naquele livro também está um texto que é repetido no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Qual era o contexto? O contexto histórico e o contexto bíblico desse texto de Abacuque. O contexto era que Deus chegou e disse assim, eu vou trazer os babilônios, os caldeus, eles vão fazer disciplina sobre o meu povo. E Abacuque entrou em crise. Não é possível, Senhor, o Senhor é tão santo assim, que o Senhor não está vendo o que o Senhor está fazendo. Um povo muito pior. Sim, o povo de Israel está errando, o povo de Israel está produzindo injustiça, opressão, e está produzindo e vivendo idolatria. Mas esse povo lá é muito pior. E o que Deus diz, depois da oração que Abacuque faz, é assim, Abacuque, presta atenção no que eu estou fazendo. O justo vive pela fé. Não é para você olhar para as circunstâncias como elas estão agora e achar que isso aí é determinante. Quem determina as coisas sou eu. No tempo certo, os caldeus vão pagar pelo erro deles.
mas o meu povo vai ser disciplinado para ser preservado. O justo vive pela fé. O justo não olha e diz, não tem jeito, isso aqui acabou. E aí cai naquela bobagem maior ainda que alguns dizem. O inferno é aqui. Uma prova de que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja o inferno. Aqueles que pensam assim, se continuarem no seu caminho para o inferno, quando chegarem lá vão dizer, eu era feliz e não sabia. Temos a menor ideia do que é estar debaixo da justa ira eterna de Deus. Feita essa transição para dizer, olha, mantenham-se seguros, porque o Senhor é quem sustenta o mundo, firma o mundo e julga os povos com justiça. Aí dá para caminhar para o final, falar sobre a vinda do rei. E qual é o contexto? É muito interessante aqui, porque, ao contrário do que os corações dos pecadores costumam dizer, verdade e justiça não são obstáculo à alegria. É o contrário, são a base da alegria. Sim, justiça e verdade. No verso 10 ele já disse, ele julgará os povos com justiça. E aí o verso 11, alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiças e aos povos de acordo com a sua fidelidade, que aqui é praticamente sinônimo de verdade. Ele vai julgar os povos com justiça, os povos com a verdade. Por isso, alegrem-se os céus, alegre-se o mar, alegre-se o campo, batam palmas todas as árvores do campo, cantem de alegria. Não, a justiça e a verdade, elas não roubam a alegria. A injustiça, a ilusão, a mentira, isso rouba a alegria. Embora venha num primeiro momento com uma apresentação muito bonita. Num primeiro momento com um convite muito sedutor. Mas como diz o livro de Provérbios, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no seu fim são caminhos de morte. É aquilo que qualquer pai ou mãe sério, responsável, já tentou ensinar para o seu filho mais jovem, que pensa que sabe tudo, que conhece tudo. Quando avisa, não vá por esse caminho, não ande com essa pessoa. E o tolo, a tola, achando que é dono da situação, achando que sabe o que está fazendo, eu vou fazer. Meus irmãos, de vez em quando, alguns desses conseguem voltar. Muitas vezes, essa volta se dá nos últimos momentos de vida, num leito de hospital, com uma doença grave, ou com um ferimento grave, com uma vida acabada, mas pelo menos ainda volta. Ainda retorna. Muitos nem isso. Justiça e verdade são base para a alegria. O texto é todo de exultação e de exaltação a Deus. Alegrem-se os céus, a terra. Você consegue olhar para cá e ver um pouquinho de Apocalipse 5, naquele crescente de louvor, quando o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está sobre o trono? Começa a abrir os selos, e vez após vez o coral vai aumentando e aumentando e aumentando, até que toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, está todo mundo louvando aquele que está no trono e ao Cordeiro. Consegue ver isso aqui? A ideia é essa: alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo, tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, o Rei vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Sim, o Rei vem. No tempo que isso foi escrito, isso apontava para a chegada do grande rei, que não veio como rei. O rei que veio disfarçado. Disfarçado de carpinteiro, disfarçado de um mestre judeu. Mas ainda assim, Deus, Rei e Senhor.
aquele cujo nascimento foi ignorado pelos imperadores e pelos poderosos da terra, mas foi reconhecido por hostes celestiais, que bradaram glória a Deus nas maiores alturas. Aquele que foi reconhecido por estrangeiros que, guiados pela palavra de Deus e pela revelação geral, foram até onde estava o menino. Chegando lá, 1 ano depois, trouxeram os seus presentes. Eles vieram perguntando: onde está o rei dos judeus? Vocês acham que os 3 sábios, traduz-se magos em muitas versões, mas aqueles 3 homens sábios, muito cultos, vocês acham que eles não conheciam a história de Israel, a história da Judéia, a história de Jerusalém? Vocês acham que eles chegaram lá e quando foram falar com Herodes, eu achei que era outro, é você que é o rei? Não é que aqueles homens cultos eram ignorantes da história contemporânea deles? Eles foram lá e foram perguntar: eu vim buscar o rei dos judeus. Estão usando uma expressão da Escritura. Eles estão buscando alguém que não é simplesmente mais um rei, mais um homem. Portanto, quando eles chegam lá onde estão Maria, José e o menino, cerca de 1 ano depois do nascimento de Jesus, eles adoram. Eles não só oferecem o seu tributo, ouro, incenso, mirra, tributo para o rei. Porque vocês acham que eles vão procurar alguém que está numa casa pobre, numa família que sim tem sangue real, mas está lá sem poder nenhum, sem riqueza nenhuma, sem palácio nenhum, e esses homens vêm e caminham quilômetros e mais quilômetros até chegar ali para oferecer tributo digno de realeza. Porque eles ouviram o convite, eles ouviram o ousado convite do povo de Deus. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, anunciem entre as nações. Deem ao Senhor glória e honra, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Digam entre as nações, reina ao Senhor. O rei veio, camuflado, mas ainda assim o rei. E todos aqueles que deram ouvidos à palavra de Deus, tiveram os seus olhos abertos para ver o rei, mesmo quando ele era ainda um bebê. O rei volta. Porque o rei subiu. O rei disse que voltaria. E o rei vai voltar. Por isso alegrem-se os céus, o campo, o mar, as árvores. Alegrem-se. Batam palmas de alegria. Porque ele vem julgar a terra. Não está nada sem controle, não. Está tudo sob o controle dele. Ele vem julgar a terra e vai julgar com justiça, que é o que a gente precisa. Sabe por quê? A nossa alegria não é plena? Porque falta justiça. Sabe por que o crente pode experimentar aquela alegria que Jesus disse que nos daria? Tenho dito essas coisas para que vocês tenham alegria, a alegria de vocês seja completa. Porque eles já conheceram a justiça. Porque eles já conheceram a verdade. Isso é só, irmãos, um prenúncio. Um vislumbre, um pequeno aperitivo do que a eternidade será. Justiça e alegria, verdade e alegria, beleza, santidade. É para isso que é feito o convite. A igreja não pode fazer um convite desse, como se ela estivesse com medo, como se ela estivesse com vergonha, como se ela estivesse apresentando um produto para disputar com outros. Não, a igreja está apresentando a única mensagem que o ser humano precisa realmente ouvir e atender, para retornar à posição para a qual ele foi criado, como súditos do grande Rei, Criador, Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a ver, a vislumbrar a glória do grande Rei, a tributar as nossas vidas completamente e a aguardarmos com alegria a vinda daquele que já veio ao nosso coração, mas que voltará fisicamente, como subiu ao céu, para julgar todas as coisas, todas as nações. Ajuda-nos a pregar essa mensagem para que muitos venham e se rendam ao grande Rei. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus.
Amém.